Fala, primeirão, dando sequência aí às nossas aulas de química geral e dentro daquele processo de estequiometria. E para nos aprofundarmos mais ainda, nós entramos aí agora em cálculo em química, para falar um pouquinho da porcentagem das moléculas, massa molecular das moléculas e também massa empírica, né? Que é o cálculo empíricozinho dessas massazinhas, né? Que é o cálculo percentual da massa molecular e a massa empíricazinha, que nós chamamos de fórmula mínima. Então nós vamos adentrar aí, nós vamos fortalecer esse conhecimento. Para isso nós vamos fundamentar através da unidade de massa atômica. Nós precisamos de um valor de química para quantificar esse valor, nós usamos a unidade de massa atômica. Então, para isso, nós usamos o elemento carbono, cuja massa atômica é 12. Nós fatiamos essa massa atômica em 12 unidades, tiramos uma unidadezinha. Então, essa unidade, ela serve como para comparar com qualquer outro elemento. Ou seja, a partir desse momento, um dozeavos do carbono 12 equivale a uma massa atômica. Nós igualamos esses valores e podemos fazer isso para pesar qualquer outro elemento químico. Ou seja, a unidade de massa atômica corresponde a um dozeavos do carbono 12, que foi usado como padrão. Olha só, a massa atômica é o número que indica quantas vezes um elemento qualquer pesa mais que um dozeavo do carbono 12. Por exemplo, a massa atômica do hélio. O hélio tem 4 unidades de massa atômica. O que significa? Isso significa que o hélio tem 4 vezes a massa de um dozeavo do carbono 12, certo? Se fosse o oxigênio, cuja massa atômica é 16, significava que o oxigênio com 16 tinha 16 vezes a massa atômica de uma unidade de massa atômica. Então, ele tem 16 vezes a mais. O hidrogênio Q1, que equivale a uma unidade de massa atômica, que corresponde a 1 também. Então, cálculo de massa atômica, todo elemento químico é uma mistura, portanto, a massa atômica é calculada da média ponderada dos seus isótopos. Nós temos como calcular a massa atômica dos elementos. Todo elemento que você vê na tabela periódica, ele tem uma massa atômica. Agora, não significa que na natureza nós só temos um elemento. Nós temos outros elementos. Por exemplo, o cloro nós temos 2 elementos. O oxigênio nós temos 3 elementos. O hidrogênio nós temos 3 elementos. Então, para colocar apenas um elemento na tabela periódica, a gente calcula ele, a massa dele, através de uma média aritmética ponderada. Por exemplo, aqui eu tenho um elemento X, que eu chamei de elemento E, que ele tem 40% de ocorrência na natureza. Outro elemento E tem 50% de ocorrência na natureza e o outro elemento tem 10% na natureza. Esse E eu chamei de E30, esse de E32 e esse de E34. Observe que o valor das porcentagens, se eu somar todas, corresponde a 100%. Então, eu vou pegar essa massa aqui, ó, essa massazinha, e multiplicar pela ocorrência dele na natureza. Essa massa pela ocorrência e essa massa pela ocorrência, e dividir por 100. Por que por 100? Porque os 3 equivalem a 100% de existência na natureza. Foi isso que eu fiz. Eu peguei 30 vezes 40, que dá 30 vezes 40, que dá 1.200, 32 vezes 50, que dá 1.600 e 34 vezes 10, que dá 340. Somando tudo isso aqui, vai ser igual a 3.140. 3.140 dividido por 100 vai dar 31,4 unidade de massa atômica. É assim que nós calculamos aquela massazinha dos elementos na tabela periódica, né? Legal isso aqui. Então, dando sequência aí, nós vamos nos aprofundar na massa molar. O que é a massa molar? É a soma da massa de todos os elementos que constituem uma espécie química. Todo elemento químico, né, quando forma uma molécula, ele tem vários elementos nessa molécula. Então, para me determinar a massa molecular dessa molécula, eu tenho que calcular todos os elementos aqui. Por exemplo, eu tenho aqui a massa molecular da água, que é H2O. O átomo de hidrogênio, eu tenho o quê? O átomo de hidrogênio, eu tenho apenas 2 átomos de hidrogênio. Na tabela periódica,
a massa atômica dele é 1. Aqui o oxigênio eu tenho apenas 1, tá aqui, quando não tem nada corresponde a 1. E a massa atômica dele na tabela periódica é 16. Então eu faço 1 vezes 2 dá 2 e 16 vezes 1 dá 16. Então vai ser igual 16 com mais 2 vai ser igual a 18. 18 unidades de massa atômica. Então, para mim calcular a massa atômica do átomo, eu vou fazer uma média aritmética da sua ocorrência pela massa atômica de cada um. Já para mim calcular a massa molecular, eu tenho que fazer a soma de todos os elementos que constituem a molécula. Eu somei os dois, todos aqui. Ó. Esse cara vale 1 vezes 2 e esse aqui vale 16 vezes 1. Somei 2 com 16, vai ser igual a 18. E 18 foi o nosso valorzinho aí da nossa massa atômica, né? E da nossa moléculazinha. Isso que nós determinamos, tá certo? Próxima aula a gente continua para fundamentar essa primeira parte, tá bom? E a próxima aí. Valeu!